Eu não tenho mais nada, eu vou ter que vender meu Rolex. Eu tenho que vender tudo que é meu. Eu vou te encontrar. Você não vai encontrar um Milley. Assim, você não vai fazer nada. O garoto americano, você só foi um otário. Isto é um jogo de tigrinho pra pessoa, pra Playboy. Acho que uma das melhores coisas que alguém falou é: essas coins são o jogo do tigrinho pra Playboy. E aí a gente precisa falar uma coisa, porque assim, um dos caras que escreve aqui na Valete é o Felipe Hermes. E o Felipe Hermes já vem alertando pra todos os exageros dessa galera até que tá nessas coisas, tá? Eu sou um entusiasta de boa parte do que o Elon Musk faz. Mas o Milley já tá. O Felipe Hermes já vem alertando, ó. Daquela Dodge, o que tem de malandragem lá no meio daquela Dodge. Tem um seguidor nosso, deixa eu comentar um negócio, tem um seguidor norte-americano, nem te mandei riso. Tem um rapaz lá nos Estados Unidos que acompanha a nossa live e descobriu a gente pela Daniela Pentsac e assiste traduzido as lives. E mandou, e ele gosta, nossa, né, ele gosta, acompanha aqui e tal, acha curioso que a gente não é Bolsonaro e tal. E ele me mandou um artigo muito legal sobre justamente essa substituição que está tendo na burocracia americana. Eles estão substituindo o Deep State, né, essa burocracia, por, vamos dizer, instrumentos de inteligência artificial, que esse bloco, uma espécie de uma nova oligarquia que está vindo aí, uma oligarquia tech, está enfiando. Dado que o Musk, a gente precisa entender que ele é um empresário que se vale muito de amarras estatais, ou seja, ele se acopla ao Estado, tá? Tem algo de crony capitalism aí no meio. Podemos ver algumas coisas interessantes do ponto de vista da brasileiragem acontecendo lá justamente com essa galera, tá? Pra entender que, né, nada, não existe herói perfeito, não existe nada. O problema é que o público da direita, ele é pródigo em fazer papel de trouxa na mão desses políticos. E é impressionante a relação abusiva que existe. É uma das coisas mais impressionantes que eu já vi. É bizarro. Né? O cara botou Johnson é o Bobson americano. Esse garoto foi muito bom. Existe uma coisa, tá, entre os jovens americanos, esse jovem branco americano, que quando, né, que não é às vezes muito inteligente, que tá essa nova moda da musculação, Rolex, coach, investimento em cripto. Você deve ter visto, né? Uma bolha toda. Então você investe em cripto, carro, tal, bababá, dicas de como pegar mulher, alimentação, tomar sol, comer carne, vamos lá, vamos batendo, tem um bingo ali desse tipo de coisa. E esse garoto claramente tem a ver com esse universo, né? E esse universo, assim, se você segue isso, você é meio trouxa. E eu vou falar assim, isoladamente, boa parte desses comportamentos são bons. Você é contra tomar sol? Eu não sou contra tomar sol. Você é contra comer carne? Não, eu não sou contra comer carne. Você é contra investir em cripto? Eu não sou contra investir em cripto. Você compra, sei lá, saber sair com mulher? Não somos contra nada disso. Mas tem um pack, é um super pack propondo tudo isso com soluções para te tornar um homem completo. E quando você junta o super pack e você entende isso como uma ideologia que já é vendida como produto, aí você fala, não, tudo bem, esse cara é uma vítima. Esse cara não tá entendendo muito o que ele tá fazendo. Até porque quando é natural, cara, eu tava vendo, tinha um cara que eu até cheguei a seguir, porque eu via esse negócio de músculos, carne e tal, que é o Real Soul Bra. O cara é um bizarro, ele tem opiniões bizarras, um monte de coisa. E aí ele postou um vídeo hoje que ele comprou uma bandejinha de carne moída no mercado, crua, aí ele fica comendo a carne crua lá com a mão enquanto come uma barra de manteiga. Tipo, tá, meu... nossa, carnívoro, viva gordura saturada. Isso é meio bobo, né? Vamos falar que é meio bobo? Então, um cara mandou: melhor do que ser magrelo igual tu. Quem dera eu fosse magrelo. Quem dera eu fosse magrelo. Eu quero ficar mais magrelo antes de ficar mais fortinho. É difícil aqui na idade. Mas eu não tenho nada contra. Assim, se eu olhar isoladamente, eu não tenho nada contra nada disso. Cara, pra mim musculação é essencial. Pra mim tomar só essencial, evitar beber, droga, tudo isso, tá? O cara mandou comer ovo cru. Tem essas coisas, comer ovo cru, comer carne crua. Isso é papo de bobo, tá? É bem tosco essa ideologia. Aí acontece isso, né? O cara acreditou tanto no herói Milley, o Milley tome-lhe, tungou. E bizarro, porque isso enfraquece o Milley politicamente lá. Já, assim, oposição indo pra cima, é o tema da política da Argentina hoje. Faz sentido esse enfraquecimento? É uma grande estratégia? Pessoal, like na live e se inscreva no canal. Um cara falou: entrei na Valete, mas não contou. É mesmo? Gente, estamos com 3 Valete Plus, cara. Eu precisava no mínimo 10, né? Tomar um pau assim do Arthur sem luta. Ok. E assim,
Tô entregando, tô a 1h20. Só queria lembrar, entrei no prazo, tô 1h20 tentando análise assim, sem parar. É ou não é, Riso? Sim. Teve papo de risadinha, nada. Hoje é análise, a gente tá botando a bola no chão, tá? Pra vocês terem aquela semana aí pra vocês estarem. Opa, o jogo tá interessante. Trouxe informações de bastidores, prisão de Bolsonaro, manifestação. O que mais? Eu tenho mais alguma informação, Riso? Eu joguei tudo no grupo da Nacional. Eu acho que divulgáveis por enquanto não. É, né? O pessoal falou tudo mal 17, Renan 3. Né? Eu ganho dele todos os dias da semana. Absolutamente todos os dias. Hoje aconteceu um fato, aí vocês vão ficar me lembrando pra sempre. Tudo bem, eu entendo. Essa é a relação que vocês têm comigo, né? Essa é a relação, tudo bem. Renan, eu tenho uma dúvida com você. Você por acaso conhece algum site pra encontrar funcionários domésticos? Cara, assim, eu vou falar disso já. Vamos fazer só o react, a gente entrar nisso? Tá. Bora. Bota o fonezinho então. Posso botar aqui? Bora. Crise. A gente vai começar com isso aqui. São 3 cenas de um governo em crise. A gente vai começar com isso aqui. Este dia. O dólar. Um desastre anunciado. Fernando Haddad foi escalado por uma crueldade da história a ser o homem que apresentou para o Brasil 2 medidas unificadas, sobre as quais ele era absolutamente contra. Não as medidas em si, mas a forma como elas seriam apresentadas. O governo chamou às vésperas desse anúncio, o anúncio do ajuste fiscal e da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, uma reunião grande. Ela aconteceu na Presidência da República. Participaram dessa reunião o ministro Fernando Haddad, participou dessa reunião ainda antes de assumir oficialmente a presidência do Banco Central, Gabriel Galípolo. Simone Tebet tinha representantes lá. Os ministros Rui Costa, chamado de o onipresente dentro do Palácio do Planalto, o ministro Alexandre Padilha, o então ministro das Comunicações, Paulo Pimenta. Era uma reunião grande. Tinha muita gente lá. Quando um personagem irrompe, entra na sala. Foi o primeiro ato oficial, digamos assim, de Sidônio Palmeira, o atual secretário de comunicação, como agente de um governo para o qual ele ainda não tinha sido nomeado e cujo homem que ele ia substituir estava sentado, inclusive, naquela reunião. Sidônio chega já com um plano de comunicação debaixo do braço. Ele diz, olha, nós vamos anunciar as 2 coisas juntas, o ajuste fiscal de um lado e a isenção no imposto de renda para quem ganha até R$5 mil do outro. Assim a gente mostra, a gente faz um aceno para nossa base. Era o que quem queria, Daniela? O Lula. O Lula estava convencido de que não repetiria o que eles consideram erro do governo Dilma. Anunciar muito corte. Não, vamos fazer as 2 coisas. Isso aqui é uma decisão para ganhar no ponto da política. Fernando Haddad, então, se manifesta. O Haddad diz, gente, não vai funcionar. Segundo relatos de quem participou dessa reunião, e foram muitas pessoas com as quais eu conversei, o Haddad disse, olha, fazer o anúncio conjunto de um ajuste e do outro lado de algo que na prática é renúncia de receita, não vai cumprir o efeito nem no mercado financeiro e nem para as pessoas, porque elas não vão gravar as 2 coisas. Em termos de comunicação é ruim, passa um sinal trocado. O Lula então fala, discordo, mas já que você tem uma outra posição, vamos aqui, ouvir todo mundo. E ele inicia, sério, uma espécie de assembleia sobre o gesto que, de novo, era o mais aguardado pelo mercado e pelos agentes econômicos para esse governo. Por óbvio, Rui Costa, o time do Palácio do Planalto e Sidônio Palmeira ficam ao lado de Lula. Haddad sai derrotado com uma Simone Tebet excelente, mas que estava ao lado dele, e Gabriel Galípolo se irmanando na gestão dessa crise. Gente, quando o Haddad está perdido já ali, ficou claro que ia ser derrotado e que ia ter esse formato, um anúncio conjunto, ele diz, gente, eu preciso despachar sós com o presidente. E as pessoas saem. Ele pede só para Gabriel Galípolo ficar. E aí Fernando Haddad diz, você, Galípolo, tem a obrigação de dizer ao presidente, segundo foi relatado por quem foi tentar entender o que ele queria com o Lula sozinho depois de ter sido derrotado. Galípolo, você vai ser presidente do Banco Central por 4 anos. Você tem a obrigação de dizer para o presidente da República o que é que vai acontecer se ele fizer o anúncio dessa forma. E o Galípolo disse, presidente, o dólar vai estourar a barreira dos R$6. Lula disse, isso é uma decisão política. Fincou o pé. Que história comovente, né? Cenas de uma novela. De Tem ombros. mais? Tem mais? Bora. Lula deu de ombros, mas foi dito e feito. O dólar estourou a barreira dos R$6. O governo fecha o ano com as pessoas discutindo o preço. Quem tinha viajado de férias se deu muito mal. Quem estava apostando que o ajuste ia surtir um efeito se deu muito mal. O governo fecha o ano com as pessoas discutindo o preço da ceia de Natal. E quem tinha saído daqui falando, caramba, tá muito difícil. Bom, essa foi a grande estreia de Sidônio Palmeira dentro do governo. A partir daí, nossa, no relato estão de uma queimando fonte, esse Sidônio. Mas Sim. queimando esse Sidônio, assim, do negócio, né? ela diz o seguinte, Posso falar aqui? Vamos comentar algumas coisas. Vocês precisam entender, alguns detalhes estão no ar. A coalizão que levou o Lula ao poder é uma coalizão que envolvia mercado financeiro. Você já vai entender onde eu vou chegar, Riso. E a Globo participa nesse bloco. A Globo participa nesse bloco. É um bloco que envolve até anunciantes da própria Globo. Todos esses caras queriam uma Haddad
como uma espécie de fiador. Não. As coisas vão dar normal. O Haddad é o Palocci desse governo. Quando o governo começa a cagar o Haddad, aqui que você tá vendo aqui é o quê? É o bloco que tá ao redor dele, Globo inclusa. Entendeu? Ó, porque na hora do aperto você vê com quem cada um fica. Eles estão ficando ao lado da versão do Haddad. O que vocês estão ouvindo é a versão do Fernando Haddad. Não é interessante isso? Interessantíssimo. Vamos lá. Isso também dá pra falar da carta do Cacai? Que o Cacai cita o Haddad como um gênio. Olha, eu teria que me informar um pouquinho mais, tá? Mas é interessante mesmo. Até porque a própria Globo que divulga tá dentro do contexto de Globo atacando. Sim. Seguinte, esse é um petista, tá? Pra mim, essa é a reunião que marca o início da derrocada do governo. Ali tá o nascedouro de uma crise de confiança e da percepção de que o Haddad não tinha força interna. Tem uma outra questão. Olha lá. Tipo, olha lá. A crise começa quando não estão dando atenção pra Haddad. Vamos lá. Que circunda isso, me disse uma fonte. Publicitário, marqueteiro, faz campanha. Governo convence. Campanha é disputa. Nesse caso, a gente está precisando de aceno, de consenso, de construção. Menos briga. Vamos lá, gente. Ela não fala nada com nada novamente. Vamos trazer tristes verdades para a doutora Daniela Lima? Daniela, você sabe que o Lula ele ganha a eleição presidencial de 2002 com o Duda Mendonça. Duda Mendonça foi o grande marqueteiro da vitória do Lula de 2002. Mas o Lula segue os anos seguintes usando uma estratégia feita por outro marqueteiro que também era baiano. Qual é o nome dele? Aquele que foi preso no Lava Jato? Santana? João Santana. O João Santana, ele foi um marqueteiro que falou: vamos tocar essa bagaça como nós contra eles. Por quê? Porque você fez o Bolsa Família, a vida está evoluindo e as classes mais populares estão lulizando. E aí o seu inimigo vai estar lá naquele centro-sul, vai falar que você é corrupto e tal. Então vamos jogar o nosso contra eles. Então, sim, você consegue governar com um marqueteiro jogando o nosso contra eles. E detalhe, eles fizeram isso e ganharam. Então, o que você está falando não faz sentido na lógica petista. Porque eles já venceram, eles já viraram o jogo fazendo isso. E a época, inclusive, com a Rede Globo completamente chapa branca. Com o jornalismo completamente... O segundo mandato do Lula foi uma das coisas mais chapa branca que rolaram na história. E uma coisa precisa ser lembrada, tá? Os jornalistas em Brasília sabiam que estava rolando a putaria do Petrolão, isso entre 2008 e 2009. Que é quando aquilo é instalado, tá começando. Todo mundo sabia. Mas ninguém... Entendeu? Ninguém deu a bola devida pra isso. Tá? Era muito escaro. Posso contar uma história? Digite uma breve história. Eu trabalhava com caldeiraria e com metalurgia também ali para de 2011, 2012. E eu lembro que eu fornecia, não vou entrar em nomes aqui, mas eu fornecia para uma empresa que ela em si fornecia para a Odebrecht, que fornecia para a Petrobras. A Odebrecht fazia uma obra para a Petrobras lá em Pernambuco. E era aquele período que a Graça Foster era presidente da Petrobras. E aí naquele período, 2011, 2012, vocês vão lembrar, a Graça Foster começa a querer arrumar as tretas. Vê se alguém fala, eu lembro. Ela começa a querer botar ordem na casa. Por quê? Porque estava generalizada a corrupção. Todo mundo que sabia que a Graça Foster estava lá para andar a corrupção. E aí a Petrobras começou a segurar pagamentos de obras que estavam tendo muita treta, tá? Um exemplo, essa obra em Pernambuco. Eu fornecia para um cara que fornecia para o Odebrecht, que tocava. Imagina uma obra da Odebrecht. Aí não pagaram o Odebrecht, a Odebrecht não pagou esse fornecedor que não nos pagou, entendeu? Você começou a ter todo um efeito cascata. Aí eu perguntava, por que não fica tranquilo, tá? Que a Odebrecht, tá indo um cara lá da Odebrecht, o homem da mala tá indo lá resolver. Então assim, a cadeia de fornecedores sabia tudo o que estava acontecendo. A cadeia de fornecedores sabia que assim a Odebrecht levava mala para resolver. A putaria era general. Todo mundo sabia. Não tinha jornalista para falar? Não tinha. Quando o Petrolão estoura, meio que todo mundo sabia qual era o foco. Todo mundo sabia. Quando o Petrolão estoura, foi isso. Então não adianta fingir. Essa fingição que essa galera fica, tá? Então, eu fiz esse parênteses aí pra falar do Petrolão, porque essa história toda, né? Ai, não, porque... Não, mentira, vocês estavam lá, funcionou botar marqueteiro, é dinheiro pra Globo, marqueteiro, e vocês se comportam. Vocês só tem um outro elemento que conta muito aí,
que são os mercados, seus anunciantes, acionistas, gente que joga junto com vocês. Esses caras estão putos agora com a Haddad. Igual ficaram putos com o Haddad, com o Lula.